Boa tarde, sejam bem-vindas ao Sem Censura desta segunda-feira e vamos falar sobre um projeto que de cara já é um grande sucesso, porque falar do Walter a gente sempre lembra de uma pessoa muito bacana, articulada, de multitalentos, não é isso? Mas vamos começar do início então, professora Edith, como é que surgiu essa ideia desse projeto com várias ações tão importantes? Na verdade, esse projeto surgiu no final do ano passado, né? No segundo semestre do ano passado, quando eu conversava com uma amiga em comum do Walter, a Nazaré Lima, conhecida como Marisete, porque nós havíamos feito em 2014 um levantamento das obras dele, feito a catalogação de uma grande parte dessas obras. E no final do ano passado, ela disse para mim, Edith, o Walter, ano que vem, esse ano, né, completaria 75 anos, a gente podia fazer uma homenagem para ele, né? Eu disse, poxa, com certeza. E a primeira coisa que veio à cabeça foram as aquarelas, porque era aquele lado do Walter menos conhecido. Então, pensando nisso, que a gente já tinha feito uma catalogação desse material, aí nós pensamos, bom, vamos pensar em buscar um parceiro para tentar expor esse material do Walter, né? Foi quando eu procurei a Jussara, que é diretora do museu, e o Walter era professor da universidade, né, da escola de teatro. E aí a gente fomos conversar com ela, depois levamos o material e daí veio o primeiro evento, né? Ela topou de cara fazer a exposição e aí eu fui partindo para outras ideias, né? Então a primeira foi essa. Na sequência eu procurei o Paulo José Campos de Melo, que foi parceiro do Walter no CD Guardados e Perdidos, né? E conversei com eles se eles não queriam fazer uma parceria, né? Como eles poderiam entrar no projeto, e aí veio a ideia do show. Que o show vai ser um show em homenagem a ele, com músicos e cantores que trabalharam com ele e que vão cantar o repertório do Walter. Nesse show do dia 31, que é dia do aniversário do Walter, 31 de agosto ele faria 75 anos. Não tem como ser uma ação apenas, né? Porque ele era muito multifacetado mesmo, um artista, uma pessoa multifacetada. Então são muitas ações, na verdade, que estão sendo desenvolvidas. E as aquarelas, Edith, são muitas? São muitas. Algumas sabe-se que é inédita, né? Inéditas. Acho que a maioria delas, quase todas são inéditas, né? Eu não posso te precisar se porque todas já são. Houve exposição deles, já houve né? exposição. Ele já teve uma exposição, a Edith nomeou uma segunda, mas eu conhecia do CCBio. Sim. E as aquarelas que são do museu, que pertencem ao museu, já foram expostas. Tá, perfeito. Quer dizer, não são inéditas, né? Apesar de essas ser não. inéditas. Pois é. Mas tem 60 que estavam com eles. A gente não sei dizer quais não são inéditas, porque esse registro dessa exposição do CCBio a gente não tem. Mas teve um ano que ele foi o artista convidado, o artista homenageado. Então são 60 que estavam com ele, mais o acervo do museu, é isso? Mas ele tem um acervo muito grande, né? Tudo que ele deixou. E também acho que ele tem muita coisa que ficou com particulares, que eu tenho a impressão que não era nem uma questão de venda, né? Ele era uma questão de aos amigos ele dava, presenteava. Né? Eu mesmo tenho 8 em casa. Olha que maravilha, né? Que ele me deu. Sim. Ele disse, aquele jeito dele, uma vez eu fui na casa dele, pega essas porcarias, aquele jeito dele, né? Essas porcarias são lindíssimas, de porcaria não tem nada, são lindas obras, né, que ele tinha, que ele fez. E, enfim, além das aquarelas, porque 60 vão expostas, mas o acervo que ficou dele, então eu acho que tem mais de 60 obras. E, além disso, então, tem o show no dia 31, que vai ser lá no Margarida Esquiva-Zapa. Depois nós vamos fazer uma outra exposição na Casa das Artes, o antigo IAP, vai ser uma exposição, uma homenagem dos cartunistas ao Walter, né? Ele vai ser o tema dos cartoons e das caricaturas. Tem um livro também que vai ser lançado no final do ano, em novembro,
que é um livro do Adivaldo Castro Neto, que ele ganhou uma bolsa do IAP, na época IAP, para fazer uma pesquisa sobre o Walter e o Grupo Gema. Então, o Adivaldo, quando eu descobri, né, que já existia esse material, eu liguei, descobri o telefone do Adivaldo, convidei ele para... Vem cá, tu queres imprimir? Imagina, uma pessoa chega... Está em casa e alguém liga e diz, eu sei que tu tens um trabalho, tu queres publicar? Você só pode ser doida, né, uma pessoa. Aí ele ficou meio assim desconfiado no início, mas depois ele viu que a coisa era séria e aí a questão era, poxa, eu tenho os originais, mas aí tem todo o trabalho de produção editorial, né, de projeto gráfico, como é que a gente vai fazer isso, né? Quase todo mundo que está trabalhando, praticamente todos que estão trabalhando nesse projeto, estão trabalhando de forma voluntária. Então, a Andréa Pinheiro, a cantora, ela trabalha design gráfico e ela fez de graça, ela fez o projeto gráfico do livro, foi feito por ela, sem cobrar nenhum tostão. A Iraneide Silva também, ela fez toda a revisão do livro, sem cobrar absolutamente nada. E a imprensa oficial entrou como parceira na impressão, né? Quer dizer, todas as pessoas trabalhando de forma voluntária, né? Porque tinham admiração, tinham amizade pelo Walter, né? Tem o livro, está para o final de novembro, e também um vídeo documentário que vai ser feito aqui pelas emissoras da cultura, né? Pelo Robson Fonseca. Quer dizer, e aí esse material da cultura, eu mesma filmei vários shows do Walter, eu cedi esse material para ser usado no que fosse preciso, né, para poder formar um conjunto de elementos que pudessem ser usados em eventos em homenagem a ele, né? Uma das coisas que a gente queria fazer também, que vamos fazer, que já foi feito, a remasterização do LP, ele tem um LP, me parece, e participação em outros. Então, esse material remasterizado para ser lançado futuramente em CD, isso também está sendo planejado pelo projeto, né? E um sarau, né? Que na exposição vai haver um sarau. Amanhã a abertura e acho que a Sara pode falar melhor, mas é a abertura da exposição às 19 horas e ali nos jardins, enfim, na universidade, no Museu da Universidade, vai ter um sarau com o Paulinho Assunção, o Jacinto Kawage e o Deuclei Machado. Então, as pessoas vão poder ver as obras do Walter e também ouvir uma boa música ali no espaço. É uma programação riquíssima, né? Como o rico era este artista, né? Exatamente. Tão rico de talentos. A irreverência toda, que é o lado que nós conhecemos do Walter, né, cantor, isso se traduz também em outras áreas, na pintura? Ou você acha que, Jussara, você que é a curadora da exposição, que o Walter pintor, ele era mais técnico, mais comedido, menos irreverente, menos surpreendente? Eu acho que ele é mais surpreendente. Mais do que como cantor. Porque eu acho assim que há foi construída uma certa imagem do Walter, que tem esse lado assim efusivo do Walter e aquela ironia dele, fina, assim, refinada, né? Mas que é um pouco, as pessoas se fixam muito nesse aspecto do Walter. E exatamente a exposição não tem muito a ver com isso. Sim. É uma exposição sobre um lado do Walter que não diria sério, porque o Walter não era uma pessoa assim de uma seriedade, no ponto de vista de caráter, que eu acho que ele era muito sério, mas eu digo, ele não era uma pessoa irreverente por natureza, né? Mas é um lado muito tranquilo, é um lado muito bonito, eu diria até delicado do Walter. Mas tem reflexos, principalmente, no meu ponto de vista, da carreira teatral. Sim. O Walter faz, dentro das aquarelas, grandes encenações. Então, tem os personagens teatrais que aparecem em várias séries, porque nós temos uma série que tem uma outra série que parecem ser assim, figurinos fantásticos de teatro. E tem experimentações de cores, ele tem muito. O Walter, ele era difícil de elogiar, né?
ele era uma pessoa difícil de aceitar o elogio. Então, quando eu dizia para ele, Walter, tu és um grande colorista, ele dizia, imagina, ficava com aquele jeito dele, mas ele era um grande colorista. Para ser um grande colorista, ele fazia muitos estudos de cores, que nós estamos, inclusive, mostrando na exposição alguns estudos de cores que ele fez. Eu acho que é um trabalho muito interessante, revela um lado muito intimista do artista. Ele tem séries muito interessantes tem uma série que tem uma figura de mulher que percorre várias sequências de obras, né? E que ele também tem uma coisa que eu acho que é importante que se diga. As pessoas às vezes acham que fazer um quadro abstrato é muito fácil, é comum as pessoas até dizerem, meu filho faz isso, né? Mas para ser abstrato, a pessoa tem que saber desenhar. Sim. Ela só chega naquela abstração depois dela decompor a imagem. E ele tinha isso, Walter. O Walter sabia desenhar. Tem alguns desenhos que a gente vê no fundo das aquarelas, às vezes ele pintava sem ter um fundo definido, mas muitas vezes ele fazia um desenho muito detalhado, muito perfeito, ele tem uma qualidade de desenho excelente e depois ele preenchia com a cor. E ele tinha muita preocupação com o que a gente chama limpeza, que é uma pintura que não é sobreposta, ela vem já num fluir do artista, que não ficam duas cores sobrepostas, uma modificação, ela é toda seguindo um fluxo. E ele perseguia isso. Ele dizia que a professora dele era uma professora que ensinou aquarela para ele, era uma pessoa muito rígida, que não deixava que ele fizesse essas elucubrações em cima de uma cor que não tivesse dado certo. Ele fazia isso por princípio. Isso que eu digo, aí nós vamos ver um Walter que tinha metodologia, que tinha rigor para fazer as coisas, que tinha uma qualidade muito boa de desenho, uma qualidade muito boa na colorística. E era uma pessoa, que isso é comum a tudo que ele fez, de uma enorme sensibilidade. Né? E eu acho sempre que essa delicadeza das aquarelas, talvez ela surpreenda as pessoas, embora se possa ver nas aquarelas também o lado irreverente dele, principalmente nesses quadros que eu falei, que remetem aos cenários teatrais. Que, na verdade, não é a cenários, é a encenações que ele faz na pintura. O Walter, ele talvez passe isso em algum momento na aquarela. A impressão que dava ao público é que ele estava tão seguro de si e estava tão no topo de fazer o que fazia com absoluta segurança, que ele se permitia, às vezes, brincar com a coisa e, às vezes, a brincadeira surgia na hora, né? Então, talvez uma aquarela ou outra, talvez seja isso, apesar de todo esse rigor metodológico e científico, que realmente, quando a gente fala de Walter Bandeira, é surpreendente, né? Eu acho que isso é o que nós procuramos, é mostrar que ele foi um artista no sentido completo, assim, além de ele ter essas várias facetas, que se dedicou a várias artes, né? Nessa arte em especial, ele foi uma pessoa que pesquisou. Olha, eu me lembro de obras do Walter há quase 40 anos atrás. Eu sei que ele fez uma exposição, que eu até comentei, a exposição um pouco depois, no CCBio. Mas, ao que eu saiba, a única instituição que comprou obras do Walter foi o Museu da Universidade Federal do Pará. Nós compramos 16 obras do Walter, uns 3 anos, acho, antes da morte dele. Então, ele ficou muito satisfeito, ainda brincou comigo, com a mesma coisa que ele fez com a Edith. Mas você vai comprar isso? Eu disse, vou comprar isso. E eu acho que é uma questão que se deve ter sempre presente, que o artista ter obras em museus é a garantia que ele tem de perenidade. Porque se ele vende para particulares ou presenteia, o que for, aquilo às vezes a outra geração não dá o mesmo valor, ela tem um descuido na preservação e acaba se perdendo, né? Perde a cor, dá um fungo, dá alguma coisa, principalmente como ele trabalhou basicamente sobre papel. Então,
quando uma obra é vendida, como no caso nosso, que nós temos 16 obras dele, para o museu, ela tem garantia de ser sempre mantida, cuidada e periodicamente exposta. É a maneira de permanência de um artista. O artista, quando hoje em dia aqui em Belém começam os artistas a entender melhor isso e a doar para o museu as suas melhores obras, que isso é uma atitude que faz com que ele se perceba que o artista já entendeu que aquela é a maneira como ele vai ser visto pelas próximas gerações. Como ele está sendo visto agora, pode depender mais do mercado, mas como ele vai ser visto por um período extremamente longo, que é um período de permanência de um museu universitário, por exemplo, o nosso museu tem 30 anos. Então, isso, o que vai seguir realmente dele é o que está em museu. Perfeitamente. A forma de ficar o artista, né? Porque o homem passa, mas a arte permanece. Né? A arte permanece. Das aquarelas, eu lembro que nós catalogamos mais de 100 e foi separado inicialmente porque muitas ele não assinava. Ah, é? Não, tem várias aquarelas dificuldade para poder catalogar. Catalogamos e fomos separando obras assinadas e obras não assinadas. Para a exposição foram selecionadas as obras assinadas por ele, né? Porque muitas ele nem não assinava. E fazia de um lado, fazia do outro. É como se fosse um estudo, é isso? Como se ele não considerasse uma obra acabada, ele estivesse fazendo ensaios, estudos. Acho que ele não tinha essa preocupação, né? Mas, vamos dizer, no ponto de vista de autenticidade, que é o que um museu se preocupa, sim, não há ainda essa preocupação, porque ele tem a filha que muitas vezes acho que viu executar as obras, tem amigos que também viram, e ele tem um estilo... inconfundível. Por exemplo, eu tenho uma obra do Walter de 37 anos atrás, que eu comprei há 37 anos atrás, e tem uma figura nessa obra que se vê repetida em várias sequências. Então é reconhecível. Nós estamos num período ainda que existe a garantia de poder se dizer que aquelas obras são autênticas. Embora ele não tenha assinado. Agora, isso que a Edith falou é interessante. E isso deu um certo problema para a curadoria, porque ele tem, às vezes, ele fazia de um lado do papel e depois desenhava do outro. Então, às vezes, fica na dúvida de qual lado expor. O ideal seria ter até uma moldura de vidro que pudesse ser vista dos dois lados, né? Porque, na verdade, são duas obras. Uhum. A gente tem algumas imagens que a gente pode ver um pouquinho, para até matar um pouco dessa saudade que a gente tem sempre do Walter. Vamos lá, conferir. A gente matar um pouquinho de saudade, esse clipe bacana, que também é uma outra linguagem que o Walter dominava
maravilhosamente bem, né? Exatamente, a gente está querendo ver através da remasterização do LP dele, das participações em outros discos, se a gente consegue perpetuar isso, né? Porque se bem que o vinil está voltando, né? Mas de qualquer maneira mostrar, né? O objetivo do projeto, além dessa homenagem a ele, é também mostrar um pouco para essa nova geração quem foi o Walter Bandeira, né? O que é que ele produziu em termos de tanto na parte de canto, né, o ator, o artista plástico, né? Então isso tudo é um desejo, né, um objetivo do projeto. E eu acho que o livro do Advaldo, que ele certamente no futuro vai falar sobre ele, mas é um livro que fala de um pedaço, de um recorte, né, temporal do tempo que o Walter e o Grupo Gema trabalharam juntos. Isso é registro da memória, né, memória da música no Pará, né, registro da memória desse grande artista do cenário paraense, né, e que fica registrado nos documentários, fica registrado, enfim, no CD, fica registrado numa exposição de aquarelas para, enfim, trazer o Walter, porque esse projeto é tudo isso e é também uma forma da gente estar novamente com ele, né? Porque ele se foi fisicamente, mas no momento que a gente reúne, né, faz um projeto desse e reúne tantos parceiros, tantos amigos, né, e que começa a se falar tanto do Walter, isso é uma forma de trazê-lo para perto da gente novamente, né? E esse projeto, uma coisa que eu queria ressaltar, ele evidentemente não aconteceria se não fossem as parcerias, né, se não fossem as pessoas que sabiam da importância do Walter e que estão ajudando, né? O Museu da Universidade, abrigando a exposição, a Fundação Carlos Gomes, são tantos, a própria Emissora Cultura, que tem colaborado, a imprensa oficial do Estado, com a impressão do livro, a Fundação Cultural do Pará, através da Casa das Artes, né, abrigando a próxima exposição. A Escola de Teatro e Música, que também vai prestar sua homenagem, eles estão ainda num processo de organização disso para o final do ano. A Casa da Atriz, né, da Iaia Porto, também está entrando nessa parceria. E as pessoas físicas, né, aquelas pessoas que eram amigas, pessoas que eram admiradores, que estão ajudando assim de forma absolutamente voluntária, né, e acreditando, querendo ver essa homenagem. A oficina de criação, por exemplo, da universidade, né, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, eles fizeram toda a parte de identidade visual do projeto, criaram o selo, né, a logomarca, que é essa daqui, Walter 75. Então, todos os eventos que estão ligados ao projeto, eles vão ter essa logomarca, né? A Oficina de Criação criou uma fanpage, né, que a gente está começando a alimentar para as pessoas curtirem, né, divulgarem os eventos, dos eventos ligados ao projeto, né, e trazer essa moçada, todo mundo, os que curtiam, os que, né, a nova geração, para trazer e conhecer o Walter em toda a sua dimensão. Quer dizer, acho que vai ser difícil conhecer toda a dimensão, né, daquela criatura maravilhosa, mas é conhecer o trabalho desse artista. Uma das coisas que a gente pensou também no projeto é que os locais onde vão acontecer os eventos seriam como os caminhos que ele costumava percorrer, né? Ele era uma pessoa culta, uma pessoa que ia muito a museus, ele era professor da universidade, ele ia muito a cinema, né? Nós vamos ver se para o final do ano nós conseguiremos colocar o filme, né, o documentário para rodar para o público em geral ver esse documentário. Então, a gente fala dos caminhos que ele percorreu: teatro, cinema, né, a escola de teatro, e aí a Casa das Artes. A Casa das Artes tem a Simone contou para a gente uma coisa interessante, né, porque assim, Casa das Artes, o antigo IAP, são um local de cultura, né? Mas aquele local, antes de ser IAP, antes de ser a Casa das Artes, ele era um quartel. E o Walter serviu naquele quartel, né? Aí o que tem de interessante? Além dele ter servido, né, ele aprontou uma lá e que, segundo a Simone nos contou, ele resolveu descer a rampa do quartel rebolando, né? Aí foi
limpar banheiro e passar uns dias preso, né? Então, eu acho importante que a gente trilhe hoje caminhos que ele trilhava, né, durante a vida dele. Edith, e a parte musical? Que a gente tem falado aqui de várias facetas, né? E ainda nem exploramos tanto a parte musical. Esse tributo, porque vai ser um tributo ao Walter, né? Os artistas que vão participar, são artistas que foram parceiros de Walter ou não necessariamente? Principalmente são os músicos que tocaram com ele, né? Aquela banda base, que é a banda base do Grupo Gema, e e cantores e cantoras que trabalharam com ele. Né? Aqui tem a Maca Maneschi, a Lucinha Bastos, o Adilson Alcântara, são tantos, Olivar Barreto, Pedrinho Cavalero, Andréa Pinheiro. Então, são... Só o top, né? Top. O Paulo José Campos de Melo, né? Ele também, que é músico, trabalhou com ele, gravou com ele o Guardados e Perdidos, né? E vai ter Nego Nelson, Bob Freitas, Bererê, Dadá, Jacinto Kawaj, Adalberto Carneiro. A produção musical desse show vai ser o Paulinho, acho que mais na frente ele vai poder, inclusive, detalhar mais. Mas a gente quer fazer um show bem bonito, né? Um show de homenagem mesmo, né? Que esse pessoal que trabalhou com o Walter esteja agora... vai ser o repertório dele também. Me parece que a reunião aí é de primeira grandeza, né? De estrelas de primeira grandeza, tem tudo para ser um sucesso, além de que tá todo mundo aí envolvido em torno da figura maravilhosa do Walter Bandeira. Exatamente. Né? Um patrimônio do Pará, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que além desses parceiros todos, né? Também temos outros, como a RR Pneus, a Alepa, estão apoiando, né, esse projeto. E além, claro, são as parcerias, são, né, os amigos, e eu acho que todo esse grupo de pessoas e de admiradores que está conseguindo fazer com que esse projeto, porque esse projeto, o que une ele é o trabalho voluntário, onde as pessoas querem homenagear esse grande talento que foi o Walter, né? Então eu digo que tem um tripé que sustenta esse projeto. São 3 A's: amor, amizade e admiração. Isso que está dando a força para que a gente consiga, apesar de todas as adversidades, apesar de todo o problema que essa crise, né, que a gente está passando hoje tem, apesar de tudo isso, as pessoas querem trabalhar, querem dedicar. Imagina, aqui eu sou a amiga do Walter, o que eu faço, né, não tem absolutamente nada a ver com isso, então dedico o meu tempo ao meu trabalho, mas estou dedicando, né, a fazer essas coisas, a organizar, a fazer contato aí, a falar, mostrar o projeto e dizer, bora, né, entrem com a gente nessa homenagem. E é isso. Eram muitos Walters, né? Eu me lembro que além de tudo isso que ele fazia, e fazia com uma expertise muito grande, nós, advogados, quem trabalha com a voz em geral, muitos de nós fizemos o curso de impostação de voz do professor Walter Bandeira, que muita gente, né, acabou aprendendo a trabalhar com a voz com ele também, né? Exatamente, né? Teve um ano, eu não lembro exatamente qual foi, mas teve um ano que teve um show que era em homenagem ao dia do fonoaudiólogo. Sim. Foi ele, a Márcia Salomão, que é fonoaudióloga, né? E a Érica, não lembro o nome, ele é o artista, ela é médica, né? A outra me parece bailarina de flamenco também. E eles fizeram um espetáculo maravilhoso, sabe? Em homenagem a essa categoria dos médicos, né? A gente tem a participação do público. Vamos lá, Marcela. Isso. Chegaram aqui uns comentários da Marina Cabral Gonçalves, sobrinha dele, filha do Chembra. E mais umas curiosidades, na verdade. Oba. Ela diz que as mulheres que ele pintou a vida toda foram a mãe, Risoleta, e a irmã Lúcia. Que ele não assinava as obras porque ele não ligava mesmo, achava que estava ruim. Que ele pintava tela, parede, camisa, quem tivesse vontade de pintar, ele pintava. E que às vezes ele pintava uma personagem chamada Rolicinha, uma bruxinha que ele inventou para distrair as sobrinhas, que ele até brincava de fazer a vozinha da bruxinha. São umas curiosidades assim internas da família. Mas isso mostra muito o espírito do Walter. O Walter é uma pessoa muito amorosa. Eu lembro de estar na casa dele, aí ele estava no quarto dele, vinha o
filho da Nara. Enfim, ele dá aquela bagunça, era o avô e ali ele fazendo a bagunça e alguns registros mais íntimos assim dele. Mas ele mostrava uma pessoa muito amorosa, uma pessoa muito amiga, uma pessoa que ouvia muito, né? Os amigos, né? Então... Sempre empregava muita sensibilidade em tudo que fazia, né? E como vivia, na verdade, era um modo de viver, né? Ele era uma pessoa completamente desapegada, assim, de coisas materiais, mas de uma sensibilidade, de um caráter, assim, era um grande amigo, né? Um grande artista. O bloco do programa, infelizmente, está acabando, porque a gente tem sempre muita coisa para falar sobre o Walter, mas então fica o convite para amanhã, não é isso? Amanhã, às 7 horas. A exposição lá no museu. Ela vai ficar aberta de terças a sextas, de domingo de 10 às 2. Todo mundo convidado, então, amanhã. Todo mundo convidado, vai valer a pena. É isso. Obrigada pela participação de vocês no programa. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta para conversar com a Socorro Coelho, que é professora da UFPA, falar um pouquinho a respeito do projeto de remissão de pena pela leitura. Não sai daí, a gente volta.